E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1111, o 1111. Esse concurso aqui é o que vai correr no meio da semana que vem. Lembrando que aí no canal tem 2 vídeos sobre a Loteca 1110. Caso você não tenha visto, convido a dar uma olhada. Ainda dá tempo de fazer o seu jogo. E nesse novo vídeo, eu não sei se vocês perceberam, mas eu consegui aumentar aqui o tamanho das letras e deixei um pouco mais escuro a grade. Lembrando que no celular vai ficar melhor se colocar na qualidade Full HD, 1920 por 1080. Vamos falar da grade aí 1111, né, que tem vários jogos aí da Libertadores, tem jogos das Copas Sul-Americana, tem jogos até do Brasileirão Série C. Se você gosta do canal e gosta das informações que são mostradas aqui, caso queira dar um apoio aí para o canal, tá aí o nosso Pix na tela, é o nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br. Fique à vontade aí para qualquer valor. Também convido para se inscrever aí no canal, que já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aí para o primeiro jogo, Bolívar e Flamengo. O que eu trago de informação aí nesse jogo são os últimos jogos das duas equipes. Pelo campeonato boliviano, o Bolívar empatou em 1-1 com o San Antonio. Antes desse jogo, o Bolívar também jogou fora contra o San Antonio e perdeu de 1-0. E pela Libertadores, venceu o Milionários por 3-2 em casa. O Milionários é um bom time e para o Milionários ter perdido para o Bolívar, eu tô acreditando que tem altitude, viu? É bom o Flamengo abrir o olho. Já o Flamengo venceu o São Paulo aí por 2-1. Lembrando, né, que vai ter rodada aí agora no final de semana, Campeonato Brasileiro. Antes disso, ganhou do Atlético Goianiense fora de casa por 2-1 e venceu pela Copa Libertadores o Palestino por 2-0 em casa. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do campeonato. O Bolívar, ele tá em primeiro lugar do grupo do Flamengo. Com 2 jogos, ele tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. Já o Flamengo, em 2 jogos, ele é o segundo colocado, tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate. Os últimos confrontos entre eles, tá assim, 1 vitória para o Bolívar, 1 empate e nenhuma vitória para o Flamengo. O último jogo foi só em 2014. Quando fala 2014 já vem aquela frase na cabeça: olha eles de novo, olha eles de novo. Não tem como não lembrar da Alemanha. Então o jogo foi 1-0 para o Bolívar em 2014 e depois um empate em 2-2 também em 2014 entre eles. Essas informações do lado direito eu também não sei se vocês perceberam, mas eu também consegui aumentar um pouco mais a letra e tá mais escuro também. Acredito que para quem tava falando, né, tava difícil de enxergar, não sei se por causa do celular também ou por causa da qualidade do vídeo, mas as letras agora estão um pouco melhor. Quero saber a opinião de vocês aí, se tá melhor ou não. Bom, só olhando esses últimos resultados aqui do Bolívar, né, pelo menos na Libertadores, dá pra ver que realmente é altitude. O Flamengo precisa bastante dessa vitória aí pra ficar um pouco mais confortável no grupo. E pra essa primeira partida aqui, eu vou usar o meu primeiro duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Flamengo. O Alexandre deixou um comentário muito bom. Ele deixou uma dica para eu sempre mostrar o próximo jogo dos times, né? Isso ajuda bastante no palpite. Isso é uma coisa que eu vou estar colocando para os próximos vídeos. Eu só não coloquei agora porque senão a informação ia ficar muito embolado aqui, aí ia acabar ficando apertado, as letras iriam ficar pequenas, mas eu vou dar um jeito aqui de tentar encaixar essa informação aqui também. Aqui, por exemplo, o Flamengo ele vai jogar contra o Botafogo domingo que vem às 11 da manhã. Então isso é bom saber, principalmente quando o próximo jogo for Libertadores ou Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil. Vai ajudar bastante aqui nos palpites. Jogo 2, Estudiantes e Grêmio. Os últimos jogos do Estudiantes foi um 2-1 fora de casa contra o Lanús, 1-0 em cima do Boca Juniors e 2-1 em cima do The Strongest. Já o Grêmio venceu o Atlético Paranaense em casa pelo Brasileirão por 2-0, perdeu para o Vasco por 2-1 e em casa perdeu para o Atipato pela Libertadores aí por 2-0. Aqui o que eu trago de informação em desempenho é a classificação da Libertadores. O Estudiantes é o segundo colocado com 2 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate. Já o Grêmio, ele é o último do grupo com 2 jogos, não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e tem 2 derrotas. E ainda tá com um saldo aí -4. E ainda vai pegar essa pedreira aí que é o Estudiantes. Os últimos confrontos entre eles tá assim: 1 vitória para o Estudiantes, nenhum empate e 1 vitória para o Grêmio. O último jogo foi em 2018, vitória do Grêmio por 2-1 em casa. E também em 2018 já é vitória do Estudiantes em casa por 2-1. Jogo bem complicado aí para o Grêmio. Vai pegar o Estudiantes aí que é um time casca grossa. Dá pra ver nas suas últimas partidas aí que venceu bem os principais times aí da Argentina. E para esse jogo aqui também tô indo de duplo. Eu tô indo de Estudiantes e empate. Lembrando que nesse primeiro vídeo aqui da
da Loteca 1111. Eu tô indo de 5 duplos, tá? Jogo 3, União La Calera Cruzeiro. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos dos dois times. O União La Calera empatou fora de casa em 2-2 com o Audax italiano pelo campeonato chileno. Pela Copa Sul-Americana perdeu dentro de casa para o Católica por 1-0 e voltando para o campeonato chileno perdeu de 3-2 para o Wigs. Já o Cruzeiro, um empate fora de casa em 1-1 contra o Fortaleza. Contra o Botafogo venceu pela primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro 3-2 e pela Copa Sul-Americana um empate em 3-3 aí contra o Aliança. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do grupo. O Calera, ele é o segundo do grupo com 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória e 1 empate. O Cruzeiro é o terceiro do grupo com 2 jogos, tem 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates. Os últimos confrontos entre eles não tem, pelo menos nos últimos anos, mas aqui a gente consegue ver a sequência das últimas partidas. Como a gente pode ver, o Calera aí, pelo menos nos seus últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Já o Cruzeiro aí também, né, apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos, 3 empates e 1 derrota. Cruzeiro, obviamente, é mais time. O problema é que vai estar jogando fora de casa, tá um pouco pressionado na Copa Sul-Americana, né, ainda por causa do empate contra a Aliança. Olhando esses últimos 3 jogos aqui do Calera, dá pra ver que é um time que o Cruzeiro pode vencer tranquilamente, mesmo fora de casa. Tô acreditando na vitória do Cruzeiro, por isso eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 4, Atlético Mineiro e Peñarol. Os últimos jogos do Atlético Mineiro, um 1-1 contra o Criciúma em casa, segunda rodada do Brasileirão. Antes disso, outro empate contra o Corinthians fora de casa em 0-0 e pela Libertadores uma vitória por 2-1 em cima do Rosário Central. Já o Peñarol perdeu pela Copa Uruguai do time Torque por 3-1. Pelo Campeonato Uruguaio, venceu o Danúbio em casa por 2-0 e pela Libertadores venceu por 5-0 Caracas. Aqui em desempenho o que eu trago é a classificação do grupo. O Atlético Mineiro é o primeiro com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Já o Peñarol, ele é o segundo, em 2 jogos tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. As últimas partidas entre essas duas equipes não tem. Aqui a gente consegue ver a sequência aí do Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos não perdeu, são 2 empates e 3 vitórias. Já o Peñarol, nos seus últimos 5 jogos, tem 2 derrotas e 3 vitórias. Acho que agora o novo treinador tá começando a assimilar as ideias aí pros jogadores. O Atlético Mineiro vem jogando melhor. O Scarpa agora tá entrando como titular, fez gol aí nas últimas partidas. Acredito que jogando em casa, o Atlético Mineiro é o grande favorito. Lembrando que tem o jogo aí do final de semana contra o Cruzeiro. Praticamente todos os times que estão aqui na grade, né, vão jogar no final de semana. É bom ficarmos de olho aí na performance aí desses times. Mas para esse jogo 4 aqui da Loteca 1111, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Peñarol, o time tradicional aí da América do Sul, mas acredito que o Atlético Mineiro consiga sim vencer com tranquilidade essa partida. Jogo 5, Deportivo Garcilaso e Cuiabá. A última partida aí do Garcilaso foi contra o Sporting Cristal pelo Campeonato Peruano, perdeu em casa por 3-2. Pela Copa Sul-Americana perdeu pro Lanús por 2-1 e voltando pro Campeonato Peruano empatou com o Tarma em 2-2. Já o Cuiabá, com time misto, perdeu aí pro Vila Nova por 2-0 pela Copa Verde. Pelo Brasileirão tomou 4-0 aí do Atlético Paranaense e pela Copa Sul-Americana venceu o Metropolitanos por 2-0 fora de casa. Aqui em desempenho o que eu trago é a classificação do grupo. O Cuiabá, ele é o líder, em 2 jogos tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate. E o Garcilaso, ele é o terceiro colocado, em 2 jogos tem 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. Aqui em confrontos entre eles não tem nada. A gente pode ver aqui que a sequência do Garcilaso não é muito boa. Em 5 jogos apenas 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. E o Cuiabá também não tá nas melhores, né? 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Bom, eu tô acreditando, né, que na cidade aí do Garcilaso não vai ter altitude. Bom, até a gente correr atrás dessa informação. Mas caso não tenha altitude, eu tô indo seco aí na vitória do Cuiabá. Além de ser o primeiro do grupo, a gente pode ver que esses 3 últimos jogos aí do Garcilaso, ele não foi muito bem. Apenas 1 empate aí com esse time chamado Tarma. O Cuiabá tomou 4 gols aí do Atlético Paranaense, porém era um time muito forte e o primeiro
primeiro jogo fora de casa, né? Jogo 6, Brusque e Mirassol. Aqui o que eu trago de informação é o último jogo do Brusque, foi 1-1 contra o Criciúma. Contra o Criciúma, em casa, perdeu por 2-1. E antes disso, um empate em 2-2 fora de casa contra o Avaí. Já o Mirassol, sua última partida oficial foi 10/3 de 2024. Foi uma derrota para o São Bernardo em casa por 2-0. Perdeu para a Portuguesa por 1-0 e perdeu para o Palmeiras por 3-1. Péssima sequência aí do Mirassol. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação, porém, né, a primeira rodada do Brasileirão Série B vai começar agora nesse final de semana. Já teve alguns jogos hoje, né? Logo aí essa tabela vai estar com mais informações. Aqui em confrontos entre eles, nada também. Se eu não me engano, eu acho que o Brusque foi um dos times que subiu da Série C para a Série B. Nos últimos 5 jogos do Brusque aí, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Mirassol, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Pelo menos a sequência do Brusque aqui tá um pouquinho melhor. Brusque, que ainda tem a vantagem de estar jogando em casa, apesar de muitos empates, é uma sequência melhor, né, que a do Mirassol, que foi só derrota. E o Mirassol ainda tem a desvantagem de fazer muito tempo de jogar uma partida oficial. Por vários motivos, né, eu tô indo no Brusque seco, mas é uma partida bem difícil. Se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate aqui nessa partida, viu? Jogo 7, Argentinos Júniors e Corinthians. O último jogo do Argentinos Júniors foi 3-3 aí contra o Barraca Central, pela Copa Liga da Argentina. Pela Copa Sul-Americana, perdeu pro Racing Montevidéu por 3-0 em casa. E voltando para a Argentina, um 0-0 contra o Vélez Sarsfield. Já o Corinthians perdeu pelo Brasileirão de 2-0 fora de casa para o Juventude. Empatou em 0-0 contra o Atlético Mineiro. E ganhou do Clube Nacional por 4-0 em casa, pela Copa Sul-Americana. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do grupo. O Corinthians é o líder com 2 jogos, tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate. E o Argentinos Júniors, ele é o terceiro com 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, 1 vitória para o Argentinos Júniors, 1 empate e nenhuma vitória do Corinthians. O último jogo foi no ano passado, 5 de 2023, 0-0 na casa do Argentinos Júniors, pela Libertadores. E antes disso, uma derrota em casa por 1-0 para o Argentinos Júniors. Jogo bem complicado aí para o Corinthians. Pelo menos aí nos últimos anos, nenhuma vitória contra o Argentinos Júniors. O Corinthians é o líder, né? Por 1 ponto de diferença. Acredito ser um jogo bem difícil, né? Porque esses últimos jogos do Corinthians, o ataque não tá conseguindo fazer gols. E esse último jogo aí contra o Juventude ainda perdeu por algumas falhas aí da defesa. E por esse motivo aí eu tô indo no Argentinos Júniors e empate. Jogo 8, Bahia e CRB. Esse jogo aqui é válido pela Copa do Nordeste. O último jogo do Bahia, 2-1 em cima do Fluminense em casa. Perdeu fora de casa para o Internacional por 2-1 e pela Copa do Nordeste venceu em casa o Náutico por 3-0. O CRB pela Copa do Nordeste 0-0 contra o Botafogo da Paraíba. No Alagoano ganhou de 3-1 do Asa e o outro jogo contra o Asa fora de casa venceu por 1-0. Aqui em desempenho que eu trago, né, são os últimos 5 jogos. O Bahia tá com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já o CRB tem uma boa sequência aí nos seus últimos 5 jogos, né? 4 vitórias e 1 empate. Lembrando que essa informação aqui tá um pouquinho atrasada, porque o CRB jogou hoje e tava empatando o jogo contra o Novo Horizontino em 1-1. Porém, faltando 20 segundos pro final do jogo, o Novo Horizontino conseguiu fazer um gol de cabeça que deu a vitória aí pro Novo Horizontino. Então, o CRB tá vindo de uma derrota aí no seu primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro Série B. Mas jogou muito bem, tanto o Novo Horizontino como o CRB. 2 times apresentaram bom futebol, hein? Acho que vai longe aí no Campeonato Brasileiro Série B. Os últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Bahia, 6 empates e nenhuma vitória para o CRB. O último jogo foi em fevereiro agora de 2024, vitória do Bahia na casa do CRB por 1-0. Pela Copa do Nordeste também, o Bahia venceu por 3-0, porém que foi em 2023. E lá em 2022, outra vitória do Bahia pela Série B, 2-1 fora de casa. Retrospecto aí muito bom do Bahia contra o CRB. É um jogo bem complicado para o CRB, tá vindo aí da sua primeira derrota na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Já vai com o psicológico um pouquinho abalado, né? Vai enfrentar o Bahia em casa, que sempre é dureza.
E nesse palpite aqui, eu tô indo seco no Bahia. Vejo o Bahia aí com mais vantagens aí para encarar o CRB. Apesar dessa boa sequência aqui, antes da derrota de hoje do CRB. Jogo 9, Botafogo do Rio de Janeiro e Universitário. Último jogo do Botafogo, 1-0 contra o Atlético Goianiense. Jogo bem pegado esse. Perdeu de 3-2 aí pelo Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, fora de casa. E pela Libertadores, perdeu para a LDU por 1-0, também fora de casa. Já o Universitário, pelo Campeonato Peruano, perdeu fora de casa por 2-1 para o Sport Boys. Pela Libertadores, empate em 1-1 contra o Juniors. E voltando para o Campeonato Peruano, venceu em casa o Aliança por 1-0. Aqui em desempenho que eu trago de informação é a classificação do grupo. O Universitário é o segundo colocado em 2 jogos, tem 4 pontos, tem 1 vitória e 1 empate. O Botafogo ele é o último do grupo, em 2 jogos não tem nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Os últimos confrontos entre eles não tem. A sequência do Botafogo aí nos seus últimos 5 jogos, né, são 3 derrotas e 2 vitórias. E o Universitário tem 3 vitórias e 2 empates. Então, pelo menos nos seus últimos 5 jogos, não perdeu. Mesmo essa sequência muito boa aqui do Universitário, o Botafogo vai jogar em casa, no seu tapetinho, contra o Atlético Goianiense. Jogou bem, foi uma partida equilibrada. Atlético Goianiense, um bom time, foi pra cima do Botafogo em alguns momentos da partida, mas o Botafogo, mesmo em casa, conseguiu aguentar a pressão aí do Atlético Goianiense. E eu acho o Atlético Goianiense um time muito melhor que esse Universitário, né? Não acredito que esse Universitário vai dar tanta pressão como o Atlético Goianiense deu em cima do Botafogo. Então, por esse motivo, eu tô indo seco aqui na vitória do Botafogo. Precisa muito aí vencer na Libertadores, né? Até pra ter esperanças de classificação para a próxima fase. Jogo 10, Danúbio e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Danúbio, perdeu pelo Campeonato Uruguaio para o Peñarol por 2-0, fora de casa. Pela Copa Sul-Americana, um empate em 0-0 em casa contra o Ameliano. E voltando para o Campeonato Uruguaio, 1-1 em casa contra o time do Progresso. Já o Atlético Paranaense, pelo Brasileirão Série A, perdeu para o Grêmio fora de casa por 2-0, venceu o Cuiabá em casa por 4-0 e pela Copa Sul-Americana ganhou de 6-0 aí do Raio Zuliano. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do grupo. O Atlético Paranaense ele é o líder do grupo com 2 jogos, tem 6 pontos e 2 vitórias. Já o Danúbio, ele é o segundo do grupo, em 2 jogos tem 4 pontos, 1 vitória e 1 empate. Os últimos jogos entre eles não tem também, pelo menos recentemente. A sequência aí do Danúbio, né, dos seus últimos 5 jogos aí tem 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória nos 5 jogos. E o Atlético Paranaense tem uma sequência boa aí, né, dos seus últimos 5 jogos, 4 vitórias, né, teve essa derrota agora aí para o Grêmio. O Atlético Paranaense, mesmo perdendo para o Grêmio, vem demonstrando um bom futebol, deu uma pressão no Grêmio em alguns momentos da partida, não jogou mal, né, a partida contra o Grêmio, apesar do placar de 2-0. E para essa partida aqui, eu tô acreditando mais no Atlético Paranaense, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Mesmo o Danúbio em casa, olhando essas últimas partidas aqui, vejo boa oportunidade aí pro Atlético Paranaense sair com a vitória. Jogo 11, Aparecidense e Sampaio Correia, Brasileirão Série C. O pessoal da Loteca aí tá apelando também, hein? Mas enfim, né? Analisar essa partida, vamos lá. Jogo 11 aqui, o que eu trago de informação são os últimos jogos aí do Aparecidense. Perdeu de 3-0 para o Vila Nova pelo Campeonato Goiano, fora de casa. Outra partida contra o Vila Nova, porém dessa vez em casa. Venceu por 2-0 e perdeu fora de casa para o Anápolis por 1-0. Já o Sampaio Correia empatou em casa contra o Maranhão por 3-3. Contra o Imperatriz, também Campeonato Maranhense, venceu por 3-0. E antes, uma outra partida também contra o Imperatriz, outra vitória fora de casa por 2-0. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação, né? A primeira rodada vai começar agora no final de semana. Logo mais informações aqui. E confrontos entre eles não tem. Que joguinho bem escolhido esse, hein? Pelo estagiário. A sequência aí do Aparecidense, né? Dos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Já o Sampaio Correia não perdeu, né? Nos seus últimos 5 jogos. Tem 3 empates e 2 vitórias. Bom, considero esse jogo bem difícil, né? Uma pela falta de informação e outra pelo Aparecidense, né? Tá jogando em casa, apesar do Sampaio Correia ter uma campanha melhor aí nos seus últimos jogos. Então, para essa partida aqui da Loteca 1111, eu tô usando mais um dos meus duplos,
eu tô indo de Aparecidense e Sampaio Corrêa, duplo aberto. Jogo 12, Bragantino e Luquenio. Os últimos jogos do Bragantino, uma vitória em casa por 2-1 pelo Brasileirão em cima do Vasco. Pelo Brasileirão também, empate fora de casa contra o Fluminense por 2-2 e pela Copa Sul-Americana uma derrota para o Racing por 3-0. Já o Luquenio perdeu em casa para o Libertad por 3-0, Campeonato Paraguaio. Pela Copa Sul-Americana, perdeu também para o Coquimbo, fora de casa por 1-0. Voltando para o Campeonato Paraguaio, 0-0 contra o 2 de Maio. Sequência ruim também aí do Luquenio, hein? Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do grupo. O Bragantino, ele é o terceiro, em 2 jogos tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota. Já o Luquenio, ele é o último do grupo, em 2 jogos não tem nenhum ponto e tem apenas 2 derrotas. Os últimos jogos entre esses 2 times não tem, para variar. A sequência aí do Bragantino nos últimos jogos não é tão boa, né? São apenas 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Luquenio aí também não deixa por menos, né? 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. Bragantino vai estar jogando em casa, precisa se recuperar aí na Copa Sul-Americana depois dessa derrota aí para o Racing. Tem tudo para vencer, né? Porque pelo menos os números e o histórico aqui do Luquenio não é muito bom, né? Pelo menos nessas últimas partidas. Acredito que com o apoio da torcida, do estádio, do campo, o Bragantino leva essa. Tô indo seco na vitória aí do Bragantino. Porém, o Luquenio, né? Por ser um time meio desconhecido, se você tem condições, eu colocaria um empate também. Eu, por enquanto, tô indo seco na vitória do Bragantino. Jogo 13, Libertad e River Plate. O último jogo aí do Libertad foi um empate contra o Nacional, Campeonato Paraguaio em 1-1. Também pelo Campeonato Paraguaio, venceu o Luquenio por 3-0 e pela Libertadores venceu em casa por 3-0 o Táchira. Já o River Plate, pelo Campeonato Argentino, 3-1 aí no Córdoba, fora de casa. Pela Libertadores venceu o Nacional por 2-0 em casa. E voltando para a Argentina, mais uma vitória aí em cima do Rosário Central por 2-1 em casa. Aqui em desempenho que eu trago é a classificação do grupo. O River Plate, ele é o líder do grupo, em 2 jogos tem 6 pontos e 2 vitórias nas suas 2 partidas. Já o Libertad, em 2 jogos, ele tem 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. Ele é o segundo do grupo. Aqui em confrontos entre eles, o Libertad não tem nenhuma vitória, não tem nenhum empate entre eles e 2 vitórias do River Plate. Porém, né, as 2 partidas há muito tempo atrás. River Plate venceu em 2014 por 2-0 em casa e venceu fora de casa também em 2014 por 3-1 o Libertad. O Libertad tem a vantagem de estar jogando em casa, mas o River Plate, assim, ele tá numa sequência melhor em seus últimos jogos, é o líder do grupo, não tem altitude para atrapalhar o River Plate, apesar de ser um histórico antigo, né, mas são 2 vitórias aí do River Plate. Tem a tradição da camisa, time pesado aí da Argentina. Muitos fatores aí pra ir seco na vitória do River Plate. Mas aqui também outra partida que cabe um duplo tranquilamente. Se eu fosse jogar duplo nessa partida aqui, eu colocaria um empate também. Empate e vitória do River Plate. Jogo 14, Independente Del Valle e Palmeiras. Jogo complicado pro Palmeiras, hein? Os últimos jogos aí do Independente Del Valle, pelo Campeonato Equatoriano, venceu. Que nominho esse, hein? Venceu o Muchuco Runa por 2-1. Também pelo Campeonato Equatoriano, empatou em 2-2 contra o Católica fora de casa. E pela Libertadores, venceu o São Lourenço em casa por 2-0. O Palmeiras está vindo de uma derrota aí no Brasileirão para o Internacional em casa por 1-0. Uma vitória em cima do Vitória fora de casa por 1-0 e pela Libertadores, vitória em casa por 3-1 contra o Liverpool de Montevidéu. O que eu trago aqui em desempenho é a classificação do grupo. O Palmeiras, ele é o líder, em 2 jogos tem 4 pontos, uma vitória e um empate. E o Independente Del Valle está em segundo devido a critérios aí de desempate, né? Em 2 jogos tem 4 pontos também, uma vitória e um empate. Os últimos jogos entre eles, tá assim, nenhuma vitória do Independente, nenhum empate entre eles e 2 vitórias para o Palmeiras. O último jogo foi em 2021, uma vitória magra aí de 1-0 em cima do Independente Del Valle fora de casa, foi pela Libertadores e também pela Libertadores de 2021, um primeiro jogo que foi 5-0 para o Palmeiras em casa. O Independente Del Valle nesses últimos anos é um time aí que vem dando trabalho para os times brasileiros, já acostumado a vencer Copa Sul-Americana, é um time bem treinado, um time bonito de ver jogando. O Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Independente, jogo dificílimo aí para o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras nessa partida do meio de semana não vai poupar ninguém. Tô dizendo isso porque no próximo jogo do Palmeiras pelo Brasileirão é na segunda-feira contra o São Paulo. Então tem muito tempo aí para recuperar os jogadores. Acredito que o Palmeiras vá com força máxima. Considero esse jogo bem difícil, apesar do Independente Del Valle aí não ter nenhuma vitória e nunca ter empatado contra o Palmeiras. Para essa partida
partida aqui eu tô indo de vitória do Independente Del Valle e empate. Esse aqui é o único jogo que, se eu fosse apostar um triplo, eu colocaria, viu? Porque mesmo com essa derrota aí para o Internacional no último jogo, Palmeiras não deixou de ser aquele time que vai pra cima e sempre busca o placar positivo, né? Então, Palmeiras tem total chances aí também de conseguir uma vitória aí na casa do Independente Del Valle. Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Quero mandar um abraço aí pro Gerson de Parazinho, lá do Ceará, e também pro seu filho, Gerson Valentim. Ele deixou um comentário aí muito legal falando que ele sempre gosta de jogar na loteca e ele sempre acaba fazendo um jogo com a opinião do filho dele. Muito legal isso. Hoje em dia, né, por causa da tecnologia, qualquer interação que a gente tem com os filhos aí já é uma vitória, né? Porque concorrer com celular, computador, videogame hoje em dia não tá fácil. Então, um abração aos dois e também para todo mundo, né, que chegou aqui no vídeo. Mais uma vez agradecer aí a todo mundo que se inscreveu no canal. Passamos aí da marca de 2.000. Só gratidão. Fico até sem palavras de como agradecer a todo mundo aí que vem apoiando o canal. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, que as informações sejam úteis. Não deixa de curtir, compartilhar o vídeo, comentar se você tiver alguma informação aí super importante, se quiser fazer alguma crítica, dar mais dicas assim como o Alexandre. Alexandre, tá anotado aqui, eu vou implementar o que você disse, hein? E é isso, pessoal. Boa sorte aí na loteca 11-10, agora que corre no final de semana. E boa sorte também nessa próxima, né? 11-11. Todo mundo quer vencer essa 11-10, né? Mas vamos ver se essa 11-11 não vem com um prêmio recheado também, né? Se a gente não se falar mais, bom final de semana e até o próximo vídeo aí domingo sobre o resultado da loteca 11-10. Fui!